Olá, boa noite. Então vamos começando aqui mais uma live, mais uma segunda de lives pragmáticas. Aguardando o pessoal entrar. Oi, Edivaldo, bem-vindo. Oi, RM Almeida, bem-vindo. Vamos começando aqui o nosso papo. Enquanto o pessoal vai entrando, vou dar os meus recadinhos habituais. Esse vídeo vai ficar gravado, né, no Reels do Instagram da Pragmática Psicoterapia e Cursos, e também será disponibilizado no nosso canal do YouTube, né, o canal da Pragmática Psicoterapia e Cursos. Então, vocês querendo, se inscrevam no nosso canal, curtam, bem-vindo Eros, curtam o vídeo, bem-vinda Paula. Curtam o vídeo, se inscrevam, compartilhem, salvem. Então é bacana você se inscrever no nosso canal do YouTube. Tem muitos vídeos lá, tem quase 40 vídeos de temas de análise do comportamento. Jair também entrou, Mi Piccolo também entrou, enfim. Então, lembre aí de se inscrever no nosso canal. Aproveitando também para divulgar, nós estamos com grupos de estudos aí abertos, né, de PCP, né, conduzido pela Ana Flávia Hoskin, e sobre análises funcionais. Então é bem bacana, oportunidade bem legal para vocês aprenderem a fazer análises funcionais e saberem um pouco mais sobre a psicoterapia comportamental pragmática. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que sempre me perguntam, tem relação com o que a gente discutiu na live passada, né, quando estava eu e o Márcio Borges Moreira, que é a psicopatologia, né, o psicodiagnóstico, o DSM-5. Como é que fica essa história à luz do behaviorismo radical? Né? A gente pode falar de categorias nosológicas como depressão, transtorno de ansiedade, TOC. Faz algum sentido a gente utilizar essa terminologia utilizada principalmente por psiquiatras, mas também muito utilizadas em outras abordagens, principalmente a terapia cognitiva e a terapia cognitivo-comportamental. Como é que isso se enquadraria na proposta filosófica do behaviorismo radical? Então essa é uma dúvida pertinente que sempre me trazem, né? E a gente pensa muito na psicologia clínica como um tratamento dos transtornos psiquiátricos, né? O tratamento de uma depressão, de um transtorno bipolar, de um transtorno de ansiedade, até uma psicose, uma psicopatologia. Então tem sempre, muito comum estudantes me perguntarem, mas como é que o behaviorismo radical vê o alcoolismo? Oi, Ana Rita, boa noite. Como é que o behaviorismo radical vê o TOC? Como é que o behaviorismo radical vê o transtorno bipolar? Então sempre me fazem essas perguntas, né? Como é que o behaviorismo radical vê essas coisas? E aí vem sempre aquela dúvida um pouco mais profunda de qual é a compatibilidade do behaviorismo radical ou de uma terapia de orientação analítico-comportamental com os transtornos, né, com essa terminologia, com esse psicodiagnóstico, por assim dizer. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é de onde é que vem essa história, né? De onde é que vem essa história de psicodiagnóstico, né, dos manuais psiquiátricos, estatísticos utilizados pelos psiquiatras. Então, bem, a psicologia clínica, de certa maneira, ela nasceu da medicina. Então, a gente vai pensar muito no trabalho do Freud, que ele era um médico, e que por muito tempo a psicanálise ela foi o que predominou na psiquiatria, né? E ela trazia, sim, lógico que Freud acabou mudando de postura em relação a isso depois de um tempo, não é minha especialidade, mas enfim. Inicialmente, adotava-se o modelo médico, que era o quê? Você tinha um diagnóstico de uma patologia, de alguma coisa que estava funcionando ou não funcionando, né, de um jeito como o esperado, e dava-se um nome, meu irmão entrou, bem-vindo, Duda. Então, dava-se um nome aí para esse transtorno, para essa doença, por assim dizer, e ela, de certa maneira, era utilizada como uma explicação para aquele conjunto de sintomas. E esse modelo ele vigorou na psicologia e vigora na psiquiatria até hoje. Então, a ideia era
relativamente simples. Você identifica uma patologia, você classifica essa patologia de acordo com um conjunto de categorias que dá uma certa inteligibilidade a isso, e você aplica um procedimento que tem funcionado com pessoas que tiveram esse mesmo diagnóstico. Então daí vem o modelo médico, ou seja, você tem um conjunto de sintomas que você vai categorizá-los em uma categoria, né, que vai ser o diagnóstico, e aí você vai pegar os procedimentos terapêuticos, no caso dos médicos, os protocolos de atendimento, de tratamento, e vai aplicar um protocolo que é bem sucedido para tratar desse diagnóstico. Como metáfora, a gente pode pegar o caso da Covid. Então, você fechava um diagnóstico de Covid, tanto por um exame clínico como por um exame laboratorial, e a partir daí você tinha um protocolo, tem um protocolo de tratamento para a Covid. O problema da Covid é que, como boa parte das viroses, não tem um tratamento muito longo, senão esperar acabar lá os sintomas e o corpo responder a esse vírus, né? Então, mas, por exemplo, uma infecção de garganta, se você tem um diagnóstico de infecção de garganta, você vai entrar com antibiótico e tal, que é o protocolo para esse tipo de diagnóstico. E aí, a psicopatologia funcionou mais ou menos do mesmo jeito. Ou seja, a partir de uns sintomas, você tinha uma categoria nosológica e o tratamento que funcionava para a maioria das pessoas que tinham essa psicopatologia, ele era aplicado. Então, vamos pegar o clássico da depressão. Então, a pessoa que ela está dormindo muito pouco ou está dormindo demais. Ela está comendo muito pouco ou está comendo demais. Ela tem um choro espontâneo, sem causa aparente. Ela tem uma falta de vontade de fazer as coisas. Ela não vê graça nas coisas que antigamente ela via graça. Então, quando você vê esse conjunto de sintomas, você vai acabar agrupando esse conjunto de sintomas no diagnóstico de depressão. Aí, dependendo da quantidade de sintomas que nós temos, ou da duração desses sintomas, você vai dizer o nível de gravidade dessa depressão, certo? Então, as depressões mais graves, nós vamos dizer que, dentre aquele rol de sintomas, se a pessoa apresentar quase todos, ou a maioria deles, eles persistirem por tanto tempo, você vai dizer que é uma depressão mais grave e por aí vai. Então, você vai encontrar isso nas diferentes psicopatologias. Bem, o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração para relacionar isso com o behaviorismo radical é que os sintomas, essa descrição dos sintomas, principalmente como a gente encontra nos DSM-5 ou no CID-10, CID-11, né? Agora utiliza-se o CID-11, é que você vai ter apenas listas de sintomas. A frequência com a qual eles acontecem, a duração desses sintomas, mas você não vai ter um aspecto fundamental para o bom e velho behaviorista radical. Você não vai ter por que diabos esses sintomas ocorrem, ou seja, as suas causas. Se eu for tentar ser um pouco mais preciso em termos analítico-comportamentais, quais são os seus determinantes. Então, por exemplo, se eu recebo lá um paciente, vamos chamar de paciente por enquanto, e ele fala assim, olha, eu estou dormindo 13 horas por dia, eu estou sem apetite, estou sem libido nenhuma, eu assistia séries e agora não tenho saco mais de assistir série nenhuma, eu fico só rolando a tela do Instagram, eu não estou com paciência de falar com as pessoas, eu estou achando que todo mundo só quer sacanear os outros, eu estou desanimado, estou pessimista. Então, ela está me contando um monte de coisa que ela faz. Oi, Isadora, bem-vinda também, cunhadinha. Então, eu estou vendo um monte de coisa que essa pessoa faz, a frequência com a qual ela faz, mas eu não estou falando nada acerca de por que ela está agindo assim. Por que ela está fazendo isso pouco? Por que ela está fazendo isso muito? Né? Então, quando a gente fala de diagnóstico, isso é sempre, de certa maneira, para nós behavioristas radicais, o diagnóstico ele é sempre incompleto. Ele não nos conta a parte mais importante da história, que é saber por que isso está acontecendo. Ou seja, vamos pegar um transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, toda vez que essa pessoa vai para um evento social, ela está numa roda de amigos, sei lá, numa festa, num bar, ela começa a sentir o coração disparar,
ela começa a suar, você simplesmente você só está sabendo de uma parte da história. Você não está sabendo de por que isso está acontecendo com ela, certo? Para tanto, você vai precisar fazer uma análise funcional. É o que a gente falou aí nas outras lives, né? Nós tivemos 2 lives destinadas às análises funcionais. Os vídeos estão lá no meu canal do YouTube, nosso canal do YouTube, e no próprio Reels lá do Instagram da Pragmática Psicoterapia e Curso. Mas vocês podem ver, tem várias coisas sobre análise funcional. Mas o que acontece? Para você identificar por que uma pessoa ela começa a suar quando ela está num evento social, quando ela sente aquele contexto ali meio opressor, como se as paredes estivessem fechando ao redor dela, né? A pessoa ela começa o coração palpitar, esse tipo de coisa, para a gente entender por que isso está acontecendo. Não adianta nada você dizer que ela tem um transtorno de ansiedade ou uma fobia social. Você vai ter que identificar as relações dela com o ambiente, as relações dela com o ambiente atual, históricas, que estão fazendo com que ela reaja a esse contexto social dessa maneira. Da mesma maneira, a pessoa que está lá com aqueles sintomas que eu falei da depressão, que ela está dormindo 13 horas por dia, que ela está sem apetite, que ela tem choro espontâneo, da mesma maneira. A gente vai ter que olhar o que está acontecendo na vida dela, para que, de certa maneira, estão determinando esses comportamentos descritos por esses sintomas. E aí, um perigo muito grande nessa história é você dizer assim, ela não sai de casa, ela dorme 13 horas, ela come pouco porque ela está deprimida. Ou seja, você utilizar o diagnóstico como uma explicação para o comportamento. Mas, na realidade, a gente está dando uma volta ao redor do próprio rabo, né? Porque como é que você sabe que essa pessoa está deprimida? Ora, ela está deprimida porque ela está dormindo muito, ela está comendo pouco, ela não está fazendo mais as coisas que ela gostava de fazer. Mas o que causa isso? É a depressão. Então, ao mesmo tempo que a depressão ela é o rótulo que descreve essas alterações comportamentais, ela é utilizada como explicação para essas mesmas alterações comportamentais. Então, é um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E isso para nós não faz sentido, né? Na realidade, o que a gente tem são alterações comportamentais que a causa dela provavelmente tem a ver na relação dessa pessoa com o ambiente dela, atual, histórico, coisas que ela viveu, que ela está vivendo, e uma comunidade acadêmica ou profissional resume esses comportamentos, esses sintomas, com uma categoria ampla, como é o caso da depressão, como é o caso de um transtorno de ansiedade, e por aí vai. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo problema, ou seja, o primeiro ponto, só resumindo, é que o diagnóstico ele vai falar, ele é um resumo de um conjunto de sintomas, mas ele não vai te ajudar a tratar porque você não sabe por que esses sintomas estão aí. Para você identificar por que esses sintomas estão aí, por que esses comportamentos estão acontecendo com uma frequência exagerada ou com uma frequência muito baixa, ou por que eles estão acontecendo no contexto que eles não eram para acontecer, você vai ter que fazer uma análise funcional, que é uma investigação exaustiva das relações dessa pessoa com o ambiente dela. Tá? Então, o primeiro problema da gente falar de psicodiagnóstico é que ele só conta parte da história e ainda tem o risco de você utilizar o diagnóstico como uma explicação, que aí não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, é a mesma coisa. Dando um exemplo bem bobo aqui da tristeza. Por que a pessoa está chorando? Não, como é que você sabe que a pessoa está chorando? Não, eu me confundi tudo, desculpa, gente, vamos lá. Como é que você sabe que a pessoa está triste? Ela está triste porque ela está chorando. Certo? Mas por que ela está chorando? Porque ela está triste. Então, se você explicar o choro pela tristeza, da mesma maneira, se você explicar as horas, dormir 13 horas por dia, a perda de apetite, a perda de interesse nas coisas que gostava, pela depressão, você não está mais perto de explicar o que de fato está acontecendo. Isso pode dar até, como Skinner costuma dizer, isso dá até uma sensação, uma falsa sensação de explicação. Então tá bom, é porque a pessoa está depressiva. Quer ver um que está muito na moda? Por que meu filho não aprende? Por que meu filho não vai bem na escola?
Por quê? Porque meu filho levanta da cadeira toda hora. Ah, porque o meu filho tem TDAH. Isso dá uma certa tranquilidade para a mãe, para o professor e tal. Mas, de fato, isso não está explicando nada em si mesmo. Você vai ter que ver o que está acontecendo, o que está determinando esses comportamentos. Ah, Guto, mas será que não tem determinantes genéticos? Pode ser. Pode ter algum determinante genético, sim, que interfira e acabe tendo algum papel na determinação desses sintomas. É óbvio, nós somos seres biopsicossociais, certo? Lembra dos 3 níveis de determinismo do comportamento? O filogenético, o ontogenético, o cultural. Então pode ter um componente, assim, de fato, genético nessa história. Mas ele não vai explicar tudo. E da mesma maneira, nós, psicólogos e psicólogas, nós não temos como atuar na genética. Então nós vamos ter que atuar na interação desse indivíduo com o ambiente. A começar para pensar no papel que esse rótulo de TDAH, por exemplo, ele pode produzir no comportamento desse indivíduo. Então, porque ele pode começar a justificar, né, os seus fracassos ou a falta de exposição a certos contextos acadêmicos, porque ele fala, não, mas por que eu vou tentar? Eu tenho TDAH mesmo. Então, é perigoso quando você rotula dessa maneira. Então, o primeiro problema da gente utilizar o diagnóstico é justamente esse, que ele só vai contar parte da história e a gente corre o risco de utilizar o diagnóstico como explicação. E aí a gente está sendo o que o Skinner chama de mentalista, que são explicações que não são úteis, elas não levam a lugar nenhum. Você ainda vai precisar explicar, né, de onde é que vieram esses sintomas, o que os determinam e por aí vai. O segundo problema de você trabalhar com categorias nosológicas, para o behaviorismo radical, é claro, é que você pode correr o risco de colocar pessoas diferentes no mesmo saco. Então o que acontece? Nós temos, eu gosto muito desse exemplo, vamos pegar um caso clássico de toque, tá? Vamos pegar até o exemplo da Covid, né, que teve muito na moda. Então vamos pensar o seguinte, a pessoa, ela cumprimentou alguém na rua, né? Ela sei lá, se deparou encontrou com um amigo no shopping, né? E esse amigo chegou lá e estendeu a mão para ela. E essa pessoa nem ficou pega de surpresa ali, não quis passar por mal educada e apertou a mão lá do conhecido no shopping. E aí, putz, estamos na Covid e agora, será que ele está com Covid? Será que ele não está com Covid? Será que deu tempo de eu limpar minha mão? Será que eu peguei no meu rosto antes de eu passar álcool na mão? E aí a pessoa começa a ter esse pensamento aí. Bem-vindo, Hollenberg. Esse pensamento aí, a gente chama de obsessivo, que ela começa a se questionar, né? Pô, será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? E ela vai tentar responder isso para ela mesma nesse diálogo interno, né? Como se fosse o advogado do diabo, que a gente fala, né? Peguei, não peguei e tal. Isso é óbvio, mas ela não vai conseguir encontrar resposta para isso imediatamente. Não é pelo pensamento que você vai saber se você pegou Covid ou não. Você vai ter que esperar alguns dias, fazer o exame e ver lá se você pegou ou não. Então, a pessoa tenta resolver com o pensamento uma questão que não é passível de ser respondida pelo pensamento. Mas aí ela vai, o mais rápido possível, ela vai passar álcool e vai passar álcool de novo e tal. Então, nós vamos ter aí um exemplo bem característico de transtorno obsessivo compulsivo. O maluco dessa história, gente, é que nós podemos ter pessoas que, sei lá, passam álcool na mão 80 vezes por dia por razões completamente distintas. Então, o problema do psicodiagnóstico, nesse caso, é presumir equivocadamente que todo mundo que tem um ritual de limpeza, por exemplo, ou que tem um pensamento obsessivo, vai ser pelas mesmas razões. Que a análise funcional que se mostrou pertinente para alguém que tem toque de limpeza, vai funcionar do mesmo jeito que para outra pessoa que tem toque de limpeza. Ou que vai funcionar do mesmo jeito para outra pessoa que tem toque em relação à checagem. E por aí vai. A mesma coisa, presumir que todo mundo que tem um diagnóstico de depressão, os determinantes dos seus comportamentos depressivos, seus sintomas, eles vão servir para todo mundo. É óbvio, tá, que
a gente até discutiu isso, eu e Márcio, na nossa live da semana passada, que muitas vezes uma análise funcional ela vai se mostrar pertinente para 2 ou mais pessoas, tá? E se você recebe a pessoa com um diagnóstico, isso já pode pular algum caminho, já pode te fornecer mais hipóteses a testar, né? Você não vai precisar mais excluir tantas coisas numa tentativa e erro para você tentar identificar os determinantes daquele comportamento. Todavia, se você tratar isso de uma maneira absoluta, ou seja, presumir que todo mundo com depressão é pelas mesmas razões, é pela mesma causa, né, que é um pouco que o modelo médico ele embute, né, se a gente faz uma metáfora aí com a garganta inflamada, que eu falei, por exemplo, e aí nós vamos perder o indivíduo, que é algo fundamental para o behaviorismo radical. Então, o behaviorismo radical, ela é uma filosofia da ciência, da análise do comportamento, que preconiza o indivíduo. Ou seja, se eu recebo no meu consultório alguém que fala assim, eu pergunto, o que te trouxe aqui? E a pessoa me fala, olha, eu vim aqui porque você foi muito bem recomendado pelo psiquiatra, doutor tal, não sei das quantas, e ele falou para mim que eu estou com depressão. Bem, eu não estou muito mais perto de saber o que está acontecendo diante dele me dizer isso. Eu vou ter que fazer toda uma investigação do mesmo jeito. É mesmo? Mas o que você contou para ele que ele fez, que o levou a concluir que você está com depressão? O que está te acontecendo? Então eu vou perguntar do mesmo jeito. Então eu vou começar a investigar, fazer o laborioso trabalho de coletar dados, elaborar hipóteses de análises funcionais das relações daquele comportamento com o ambiente, testar essas hipóteses de análise funcionais, refutar algumas, corroborar outras para concluir a minha análise funcional, e aí sim eu vou delimitar um tratamento para essa pessoa. Não aquele tratamento que funcionou com a maioria das pessoas que têm depressão, e sim um tratamento específico para aquela pessoa, né? E resgatando o debate que eu tive com o Márcio na semana passada, eu recomendo que vocês assistam esse Reels no nosso canal no nosso Instagram ou no nosso canal do YouTube, também está lá esse vídeo, que os manuais de intervenção, para serem compatíveis com o behaviorismo radical, de certa maneira, elas têm que permitir que a especificidade, a individualidade apareça. Porque se o manual ele for aplicado seguindo o modelo médico de um protocolo comum a todo mundo que tem aquele diagnóstico, e aí nós vamos perder o indivíduo. E corre o risco de a gente aplicar um procedimento que funcionou para a maioria das pessoas, mas que não funciona para aquele terapeutizando específico. A gente pode pegar um exemplo bem claro de depressão. Hoje em dia, se você for um psiquiatra e você reportar sintomas que ele considere de depressão, é muito provável que ele vai fazer o seguinte tratamento. Ele vai te passar um antidepressivo com função ansiolítica, talvez ele associe a algum ansiolítico SOS, caso você esteja com muita ansiedade, ou associe com algum remédio para dormir. Além disso, ele vai falar para você dormir na mesma hora todo dia, você ter uma rotina de sono, você ter uma rotina de alimentação, você fazer atividade física e você fazer meditação. Então, praticamente, todo psiquiatra vai passar para você essa mesma cartilha, porque esse é o protocolo que é utilizado para se tratar depressão. Provavelmente esse protocolo funcionou, na verdade ele não é provavelmente, ele certamente funcionou de fato, Will, que é boa metáfora, né? Não se pode transformar tudo em prego porque é a única ferramenta que se tem é o martelo, de fato, né? Mas esse protocolo, provavelmente ele funcionou com a maioria das pessoas com esse mesmo diagnóstico. O que não quer dizer que ele vai funcionar com todo mundo que tenha esse diagnóstico. Então, por exemplo, pegando o caso da meditação, a meditação, para quem consegue fazer, ela é muito boa mesmo para você lidar com as suas emoções. Lidar de uma maneira muito mais bem sucedida com as emoções. Então a meditação ela é muito eficaz nesse sentido. Só que meditar não é um exercício trivial. Para você conseguir meditar, para que ela funcione, para você lidar melhor com seus pensamentos, suas emoções, você precisa de um treinamento com muita disciplina, com muito rigor.
E não é fácil, não é para todo mundo, nem todo mundo que consegue meditar. Então, para essas pessoas que vão tentar seguir esse protocolo aí do médico, do psiquiatra, eu vou ter que meditar, e ela percebe que ela não consegue meditar, a meditação não funciona para ela, ela pode estar profundamente frustrada com isso. Inclusive achar que o caso dela é mais grave ainda, né? Isso pode até agravar os próprios sintomas depressivos, uma vez que ela não está conseguindo aderir ao tratamento prescrito pelo médico. Então, esse é o segundo problema de você trabalhar com psicodiagnóstico, porque você pode fazer uma generalização, você perder o indivíduo, né? Perder a noção de que você tem que fazer uma análise específica para cada indivíduo. Então, mas aí, Guto, vou descartar o DSM-5, isso não tem que ser ensinado na faculdade? Não, tem que ser ensinado. Esses manuais, o manual de psicodiagnóstico, o psicodiagnóstico, ele vai ser útil, sim, para você se comunicar com outros profissionais, não só da psicologia, mas de outras áreas, para você trocar uma ideia com um psiquiatra, você vai ter que ter uma noção das principais psicopatologias, é óbvio que você tem que ter uma noção dessa, tá? Para você fazer um relatório para um convênio, você vai ter que colocar o CID. Então é óbvio que você vai ter que entender. Você na condição de psicólogo, você vai ter que entender sim dessas categorias. Ao mesmo tempo, você não pode poder ficar preso nelas e se dizer um behaviorista radical, né? Justamente por essas questões que eu falei. Ou seja, o diagnóstico ele não fala de causas e o diagnóstico ele não fala do indivíduo. Ele fala de grupos de pessoas que têm sintomas em comum. Mas você lembrando disso, mais uma vez eu vou remeter à conversa que eu tive com o Márcio na semana passada, você lembrando disso está tudo certo. Então, se você lembrar que o psicodiagnóstico, ou que o diagnóstico, ele só simplesmente agrupa conjuntos de sintomas, está tudo certo, não tem problema nenhum. Se você lembrar que ele não fala de causas, está tudo certo. Se você não utilizá-los como explicação, beleza, não tem erro. Da mesma maneira, você entender que aquele diagnóstico fala de um grupo de pessoas, mas não de cada indivíduo específico, também está tudo certo. Lembrando que você vai ter que fazer uma análise funcional para cada indivíduo especificamente, certo? Bem, gente, vocês têm dúvidas, comentários? Basicamente era essa a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Estou aberto aqui para vocês trocarem uma ideia comigo. Já emendando, enquanto vocês criam coragem aí, quer dizer que instrumentos de medida não servem para nada, testes, inventários, escalas? Não, eles servem sim. Claro que servem, né? Você aprender a manuseá-los e corrigi-los e tal, eles podem ser úteis. Desde que você entenda, tá, que eles vão ser fontes de hipóteses. Nunca diagnósticos cabais. E, na realidade, se você pegar pessoas realmente sérias, que trabalham com avaliação psicológica, que trabalham com psicodiagnóstico, pessoas que são responsáveis com saber, né, que respeitam a nossa própria inteligência, elas não tratam assim, né? Elas não, isso aqui, gente, eu apliquei esses testes, apliquei esses inventários, isso aqui me deu tais e tais hipóteses, ou isso aqui eu apliquei só para saber como é que estava o antes, eu vou aplicar um tratamento individualizado e eu vou aplicar no final para ver o depois, para ver se teve efeito com base nessa medida aqui de comportamento. Então, se você pegar e interpretar os testes projetivos ou não, inventários, escalas, simplesmente como medidas de comportamento e como fontes de hipóteses, ou uma variável dependente que você vai poder ver um antes e o depois para falar da eficácia de um tratamento que você fez, aplicou, não tem problema nenhum. O problema é você, se saiu lá um score específico naquele inventário de depressão, você utilizar a depressão como explicação para os sintomas. Aí é o problema, porque é o caso do mentalismo. Na realidade, o que a pessoa respondeu naquele inventário e como ela tem se comportado, os sintomas dela, são explicados por uma terceira coisa, que é a relação desse indivíduo com o seu ambiente. Tá? Então, nós behavioristas radicais, é claro, nós vamos sempre olhar para a relação do organismo com o ambiente. É ali que está a explicação dos sintomas
ou a explicação de por que a pessoa respondeu aquilo que ela respondeu nos testes, nos inventários, nas escalas, né? Mas se você olhar isso, né, tendo essa clareza, você não vai ter problema nenhum em utilizar instrumentos, testes, escalas e coisas do gênero. Só saibam que vocês vão ter que ser muito bem treinados para isso, para vocês aplicarem a graduação. Infelizmente, ela não dá condições de vocês aprenderem a utilizar esses instrumentos, né? Mas tem vários cursos por aí, mas tem que ter sempre isso em mente. Aquele resultado que saiu no inventário, no teste, ele nunca pode ser utilizado como explicação para os sintomas. Simplesmente eles vão agrupar os sintomas numa categoria específica. Bem lembrado, viu, Ronenberg? Né? Amanhã vai iniciar o grupo de análise funcional e vocês vão poder ter papos muito mais aprofundados por questões como essas com Ana Flávia Hoskin. Eu devo dar uma passada lá no último encontro, só para dar um oi. Então, recomendo fortemente, o pessoal gosta bastante desses grupos de estudos que a Ana conduz, certo? E aí, gente, alguém criou coragem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, Dana. Então o Dan está falando que é válido questionar diagnóstico psiquiátrico a certo ponto. Não, justamente por aparentar que recentemente é muito fácil estabelecer ou carimbar uma pessoa com alguma classificação do DSM. Não, acho que o buraco é até mais... Eu concordo com você, tá? Mas o buraco é mais embaixo, assim, é estarrecedor. Que chegam lá, você vai para alguns psiquiatras que eles te escutam 3, 4 minutos e já te passam um remédio. Então, eles nem aplicam nenhum instrumento em você, eles fazem uma escuta muito enviesada, muito pobre e já aplicam o remédio, né? E nem te dão o trabalho de dizer qual diagnóstico você tem. Então, a questão é mais grave ainda. Mas, ao mesmo tempo, bem, como eu sou formado há muitos anos, entrei na graduação em psicologia em 92, a postura de muitos psiquiatras, por outro lado, mudou, né? Então, você hoje em dia encontra psiquiatras, sim, você tem encontrado psiquiatras que te escutam, que fazem uma consulta de 40 minutos, 1 hora e 10, né? E te escutam, vão explicar a compreensão que eles tiveram daquele caso, enfim, e se você encontrar um desses, é mais provável que ele esteja te fornecendo um serviço de qualidade. Mas sem dúvida, Dan, se você vai num psiquiatra e te escuta 3, 4 minutos e te passou um remédio, eu sei que é difícil conseguir, mas vale a pena procurar uma segunda opinião, porque ele pode estar te carimbando, como você usou aí na pergunta, o termo, e está aplicando uma medicação que talvez não se aplique ao seu caso especificamente. Tá? É muito comum a gente acabar achando terapeutizandos que estão mal medicados, né? São bem mal medicados. E outra coisa que acontece muito, a pessoa já sai com a receita, né, Bridiano? E o mais maluco, tem psiquiatra, gente, que eles não explicam para o paciente se ele pode consumir álcool ou não junto com aquele remédio, né? Ele não explica se a pessoa pode parar de tomar de uma hora para outra ou não, ou não fala o que vai acontecer se ele parar de tomar de uma hora para outra, né? Que não param para explicar esse tipo de coisa que, sabe, é uma obrigação quase que ética, né? Se a pessoa ela pode beber ou não, se ela pode fumar ou não, se ela pode usar junto com maconha ou não, que o consumo é elevadíssimo. Então são aspectos fundamentais que psiquiatras não se dão o trabalho, muitos deles, né? Não vamos generalizar, tem uns que fazem seu papel, sim, seu trabalho, mas tem muitos que não se dão o trabalho de orientar quanto a isso, né? Que é uma questão muito séria. Ou, por exemplo, não para dizer por que tem que tomar de noite aquele remédio, que se tomar de manhã vai dar muito errado, ou um remédio de manhã que ele não pode deixar para tomar de noite, porque se tomar de noite ele não dorme. Então, você vai ver que psiquiatras, muitos deles, não todos, é óbvio, fazem uma prescrição tanto quanto leviana, né? E pode ser muito, muito perigoso para os nossos pacientes, né? É muito raro você ver psiquiatra pedir exame. Alguns pedem sim, né? Uma atividade neural, um PET scan, né? Alguns casos de depressão, mas eu concordo com você. E na realidade, né, a gente observa que há poucos exames laboratoriais quando a gente fala de psicopatologia. Hoje em dia tem mais, né? Geralmente são esses, né? Um PET scan e tal.
mas existem poucos, né? Nem se compara com as outras especialidades médicas que tem vários tipos de exames lá para comprovar ou para dar mais ênfase a um diagnóstico específico ou não. No caso da psicopatologia, ainda estamos muito longe disso, são muito poucos, né? São dados muito mais circunstanciais. Então, e além disso, são muito poucos que pedem, eles se baseiam mais na entrevista clínica mesmo. O que mais, gente? Mais alguma dúvida, comentário? Obrigado pelas participações aí. Então eu vou finalizando, enquanto o pessoal vai pensando, tomando coragem em fazer outras perguntas, só dando os recadinhos. Como o Hollenberg lembrou bem, hoje começa, né, o grupo de estudo sobre PCP com a Ana Flávia Hoskin, e amanhã começa o de análises funcionais. As informações estão no nosso feed, nosso Instagram. Na bio também tem os links de inscrição para quem quiser participar. Esse vídeo, daqui a alguns minutinhos, ele vai estar no nosso Reels, tá? do Instagram da Pragmática. Aí curtam lá, né? Dão uma força pra gente, compartilhem, salvem se vocês gostaram, tá? E na segunda-feira que vem ele vai ser postado no nosso canal do YouTube, tá? No canal do YouTube da Pragmática Psicoterapia e Cursos, que tem vídeos lá, vários vídeos sobre análise do comportamento, sobre comportamento verbal, sobre clínicas, tem entrevistas interessantes, né? Com Adriano Facioli, com Ricardo Martoni, com o Denis Aminiani. Ok, Sandra, pode perguntar. Então, enquanto você digita, então se inscrevam lá no canal, tem vários vídeos interessantes para vocês se aprofundarem em alguns temas de análise do comportamento, de comportamento verbal, de clínica, enfim, e psicologia de modo geral. E aí, enquanto isso, eu estou esperando aí o Sandro escrever a pergunta dele. Outra coisa que vocês podem fazer também, gente, vocês podem comentar também na postagem do vídeo, comentar no Reels, mandar um direct pra gente, não tem problema nenhum, pode até mandar pro WhatsApp da Pragmática Psicoterapia e Cursos, que está lá. Enfim, então fiquem à vontade para interagir com a gente do jeito que vocês preferirem. Então o Sandro escreveu aqui a pergunta dele, eu vou ler. Eu estou conhecendo a análise de comportamento agora, eu ouvi dizer que Reis e Hoffman falam de análise funcional, que a análise funcional é o futuro da psicologia. Na realidade, sim, não é só eles que falam, o Skinner já falava isso. No Ciência e Comportamento Humano, o Skinner nunca foi um cara lá muito humilde, ele falava que a ciência do comportamento, que ele vai denominar análise do comportamento, era o futuro da psicologia. E ele fala de uma maneira nada humilde, é como se o resto da psicologia é mais ou menos por aí, né? Porque a análise funcional é o exercício do analista do comportamento, que é identificar as causas do comportamento. Então, Skinner vai dizer que é quase como se o resto da filosofia e da psicologia vivesse no obscurantismo e aí chegasse à análise do comportamento como a ciência verdadeira do comportamento. É óbvio que a gente vai ter que dar um desconto aí para essa retórica do Skinner, não é bem assim e tal, mas o que ele vai dizer, tá, Sandro, é que a função do cientista do comportamento é de entender por que o comportamento ocorre, para que ele possa prever o comportamento e controlar o comportamento, afetar a probabilidade de ocorrência do comportamento. E a atividade que permite que a gente faça isso, identificar os determinantes do comportamento, é a análise funcional. Então, faz sentido, né, essa compreensão que você teve. Agora a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí, porque é uma fala um tanto quanto ousada e, enfim, ela é bem controvertida. Mas, se você se considerar um behaviorista radical, um analista do comportamento, sim, não é incorreto dizer que a análise funcional é o exercício mais importante de um psicólogo ou de um analista do comportamento. Oi, Maria Virgínia, bem-vinda, tá chegando no finalzinho, poxa vida. Mais alguma pergunta, gente?
Qual especialidade você está se referindo, Hollenberg? Hollenberg está dizendo assim, os cursos de psicologia no país deveriam ter impreterivelmente professores dessa especialidade para ministrar essa disciplina. Qual disciplina e qual profissional você está falando, Hollenberg? Sandro, essa crítica, enquanto o Hollenberg coloca, sim, né? Não, é óbvio, concordo com o Hollenberg e já respondo a sua pergunta, tá, Sandro? Sim, para dar cadeira de análise do comportamento, pelo amor de Deus, que sejam analistas do comportamento, sem dúvida alguma, mas o Hollenberg ele não está falando isso à toa, é muito comum nós vermos não analistas do comportamento dando disciplinas de análise do comportamento e falando um caminhão de bobagens, né? Mas, enfim, isso é um problema da formação que nós temos no país. Sandro, o que acontece? Quando a gente fala de TCC, se a gente pegar a TCC de sua origem, que veio da psicologia cognitiva, de fato, que é muito mais compatível com o modelo médico, a gente corre esse risco sim, né, de você ter tratamentos bem específicos para pessoas que têm aquele diagnóstico. Né? Então, a pessoa foi diagnosticada com TOC, então vai ter lá o conjunto de técnicas para o TOC, certo? Por outro lado, se a gente pegar a TCC, quando a gente pegar as terapias contextuais, que elas têm ali, né, um pé aqui na análise do comportamento e um pé na TCC, que são a ACT, a DBT, a ativação comportamental, a própria FAP, um pouco menos, essa forma de você fazer a TCC, ela preconiza a análise funcional. Né? Então, óbvio que isso aqui, eu estou falando bem por cima, bem raso, né? Quem sabe eu convido alguém aqui de ACT, de DBT, para trocar uma ideia comigo. Mas, em geral, quando a gente fala de TCC, que tem a ver, que englobam essas terapias contextuais ou de terceira geração, que são a ACT, a FAP, a DBT, a ativação comportamental, por mais que elas tenham protocolos mais claros de tratamento, elas sim preconizam a análise funcional, principalmente a FAP. Né? Fica bem evidente que a leitura ela é do indivíduo, certo? Agora, o que aconteceu? Né? Assim, é uma coisa histórica, a gente falou um pouquinho disso também semana passada. Elas tiveram que encontrar evidências da sua eficácia. E aí elas se adaptaram à metodologia que estava sendo empregada para avaliar a eficácia. E a metodologia era dos ensaios clínicos randomizados, que partiam de psicodiagnósticos. Então, pegava a DBT, por exemplo, e aplicava lá em casos de ideação suicida, ou de autoextermínio, autolesão. Então, pessoas que tinham esse diagnóstico, elas passavam por um tratamento da DBT, por exemplo, e outras pessoas com o mesmo diagnóstico passavam por outro tratamento. Então, a prática baseada em evidência nos ensaios clínicos randomizados, ela acabou tendo como um pré-requisito essa peculiaridade. O ponto de partida é o psicodiagnóstico, mas não quer dizer necessariamente que essas abordagens elas tenham essa visão aí nomotética e não levem em consideração o indivíduo. Fazem análises funcionais, sim, mas para conseguir essa evidência da prática baseada em evidências, elas tiveram que utilizar de um jeito ou de outro o psicodiagnóstico para isso. Mas entra um pouco na leitura que eu estou falando. Né? Se você encarar o psicodiagnóstico simplesmente como um resumo de sintomas e não como uma causa desses sintomas, isso não é particularmente problemático, lembrando que você vai ter que manter as análises funcionais individuais. Espero ter respondido a sua pergunta, Sandro, mas é interessante esse ponto que você trouxe aí, realmente é uma questão que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Mais alguma dúvida, gente? Comentários? Então, não se esqueçam, semana que vem tem mais, teremos outra live dessa, então toda segunda-feira teremos uma live, né, nossa segunda de lives pragmáticas, tratando de temas de análise do comportamento. Vamos lá, Sandro. Cara, se você quer ser professor de análise do comportamento, Sandro, bacana, boa notícia, fico feliz. O caminho é esse. Aí, ó, Irã entrou, bem-vindo, Irã.
se você quer ser professor de análise do comportamento, pergunta para o Irã, que acabou de entrar aí, que é professor de análise do comportamento. Agora, falando sério, mestrado e doutorado, meu amigo. Pelo menos o mestrado você vai ter que ter. Então, você vai ter que seguir sua carreira acadêmica. Você vai ter que, por exemplo, se você está na graduação, faça iniciação científica. Ache um professor que conduza pesquisas aí na área de análise do comportamento e peça para fazer um projeto de iniciação científica com ele, para você ir conhecendo a parte científica, né, de pesquisa acadêmica do análise do comportamento. Já pensa no mestrado. Não sei se na instituição que você estuda tem mestrado, mas tem vários mestrados em análise do comportamento do Brasil, inclusive na instituição que eu dou aula, que é a UniCEUB, né, fazendo uma propaganda aí. Então, tem vários mestrados aí no Brasil, então esse é o caminho para você se tornar analista do comportamento. Não tem como você se tornar analista do comportamento, um professor de análise do comportamento, sem fazer o mestrado. Que o Dan escreveu. Obrigado aí, Dan. Foi bom ouvir que foi importante na sua formação. Ótimo. Sandro, eu comecei como monitor, viu, cara? Então, é isso aí. Monitoria, de disciplina de análise do comportamento, depois... trabalhei com iniciação científica com Todorov, né, com Lenice Seixas Rana, né, fiz estágio com a Josélia Abreu Rodrigues, enfim, e o mestrado com Antônio de Freitas Ribeiro, doutorado também, e esse é o caminho, mas vai com fé que vai dar certo. Moçada, bom demais passar essa noite de segunda-feira com vocês, um grande abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês.